meu entendimento, é de delito tipificado na Lei 13.260 de 2016. Entendo que é, sim, caso de terrorismo. Apesar de haver, no corpo dessa legislação, uma exceção à conduta supostamente originada em manifestações políticas, sociais, em manifestações que venham, de um modo ou de outro, caracterizar um apelo, um clamor de cunho sindical, social, religioso, essa lei excepcionaria essas manifestações. Mas, no meu entendimento, não é a hipótese do caso concreto. Porque, para haver essa exceção, e para não se caracterizar o crime de terrorismo, haveria necessidade desse pleito ser legítimo e estar buscando a defesa da garantia e das garantias individuais, das garantias fundamentais previstas na Constituição e na legislação. Então, essa exceção, no meu entender, quando o legislador trouxe a lei em 2016, não visava excepcionar condutas como a do cidadão George Washington. Eu entendo que, para além do delito contra o Estado Democrático de Direito, entendo sim a existência de indícios suficientes para a caracterização do delito de terrorismo previsto na Lei 13.260 de 2016. Pois é, uma lei que a gente pode dizer significativamente nova, né? De 2016 para cá, né? O senhor consideraria que foi inclusive avanço na legislação brasileira ter essa legislação? A lei ela regulamenta um dispositivo constitucional e, ao regulamentar esse dispositivo constitucional, ela também altera outras legislações já existentes que tratavam, que balizavam essa questão de práticas terroristas. Mas foi um avanço, ela surge em março de 2016, que antecedendo exatamente as Olimpíadas de 2016, que foi aqui no Brasil, para tentar criar a chamada prevenção geral à cidadania. A norma penal, então, busca essa prevenção geral, trazendo o Congresso Nacional, traz essa legislação até como uma exigência também nos debates do próprio Comitê Olímpico e das organizações, ou de toda a organização da Olimpíada. Então, o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Congresso Nacional, à época, o governo federal, presidido ainda então pela ex-presidenta Dilma Rousseff, exato, há um avanço no meu entendimento. E que essa lei, só para a gente lembrar da parte de história disso aí, da história mesmo dessa nova lei antiterrorismo, ela foi, à época, apresentada pelo próprio Poder Executivo, na esteira ali de sequência daqueles atos que foram feitos no país inteiro, que começou desde o movimento Passe Livre, depois veio o movimento Black Bloc, então era um momento de muita tensão no país, e aí vem, na época, inclusive, com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Era um momento também de tensão que o Brasil vivia, né, doutor Saliba? Agora, voltando a esse episódio deste fim de semana aqui em Brasília, eu queria saber de que forma tem peso outros acontecimentos recentes em relação a esse caso, para poder contextualizar um caso de terrorismo. Teve esse episódio no fim de semana, no sábado, no domingo, aqui mesmo, a 35 quilômetros de Brasília, numa das regiões administrativas do Distrito Federal, que chama o Gama, né? No Gama foram encontrados artefatos com características de material explosivo, 13 coletes à prova de bala, 5 capas de coletes encontrados, tudo isso foi encaminhado para o Instituto de Criminalística, fala-se em quilos, mas quilos a gente não tem um nome preciso, isso está com o Instituto de Criminalística para passar essa informação oficial, quilos de explosivos localizados também nessa região do Gama. Além disso, a gente teve
outros episódios que não foram com explosivos, mas, por exemplo, ontem mesmo, domingo, né? Ontem que eu digo domingo, pleno domingo, teve aquela ocorrência de tentativa de invasão do Supremo Tribunal Federal. E indígenas que tentaram invadir, insatisfeitos com a prisão de um outro indígena, um cacique, que foi preso por determinação de Alexandre de Moraes, justamente porque é acusado de ter incitado atos violentos por não aceitar o resultado eleitoral. Fora isso, aquela tentativa de invasão à polícia, à sede da Polícia Federal, no dia 12 de dezembro. Então, a gente vê uma sequência de atos ocorrendo. Na hora de avaliar se é um caso de terrorismo, tudo isso entra numa análise ou tudo é olhado só individualmente, para entender como é que funciona isso em termos jurídicos? O aspecto relacionado a esse episódio do George Washington, o recente, sem dúvida nenhuma, deverá levar o delegado que preside o inquérito a analisar o contexto do que vem ocorrendo no Brasil após as eleições de 2022. É lamentável que nós tenhamos que chegar próximo, muito próximo, de uma tragédia de proporções gigantescas para que essas manifestações que ocorrem em todo o país possam receber ou tenham um tratamento proporcional àquilo que mereciam desde o início. Ou seja, o que se vê é o Estado fazendo com todas as vênias, vista grossa, e quando eu digo Estado, eu falo no aparato policial, mesmo nas Forças Armadas, em relação a manifestações que pregam e que têm como objetivo final a defesa da quebra da ordem institucional, que tem como objetivo final a quebra e a ruptura do Estado Democrático de Direito. Isso não poderia ter sido tratado de uma forma absolutamente, entre aspas, frouxa, de uma forma absolutamente de menos importância, o que acabou, sem dúvida nenhuma, resultando nesses últimos episódios trazidos tanto no Gama como agora pela tentativa de explosão que, felizmente, não trouxe resultados que poderiam ter sido os piores possíveis. Mas a falta de atuação firme do Estado desde o início dessas manifestações é algo lamentável. O Supremo Tribunal Federal tem se pautado de modo absolutamente exemplar. Muitos criticam a postura do ministro Alexandre de Moraes, mas o Brasil, historicamente, ainda fará o devido reconhecimento e a história reconhecerá o quão importante foi o Supremo Tribunal Federal nesse período da história do país que nós esperamos que, de uma vez por todas, se varra do mapa, que deixe de existir na realidade da sociedade brasileira. Doutor Michel Saliba, como é que o senhor avalia o silêncio do presidente da República, Jair Bolsonaro, de sábado para cá, por exemplo, depois da ocorrência desse episódio, especialmente depois da prisão de George Washington? Hein? Os episódios só tomaram corpo porque o comandante, o chefe de Estado e o chefe de governo, e aí eu nem digo do candidato, do ex-candidato, o que foi candidato derrotado, Jair Bolsonaro. Eu digo do chefe de Estado e do chefe de governo. O momento em que o chefe de Estado e o chefe de governo silencia diante de tantas manifestações que têm como objetivo a ruptura do Estado Democrático de Direito, o chefe de Estado e o chefe de governo, indiscutivelmente, têm uma responsabilidade por omissão. Essa é a minha ótica. Principalmente porque 100% desses manifestantes são apoiadores, ferrenhos apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, bastava uma frase, bastava um pronunciamento oficial do presidente Jair Bolsonaro, que em momento algum reconheceu como deveria fazê-lo, né, nos limites e nas balizas que a Constituição Federal manda, a derrota nas urnas
em momento algum aceitou a questão da alternância democrática que foi manifestada pelo povo brasileiro nas eleições em primeiro e segundo turno. Isso, no meu modo de entender, o torna, pelo menos, passível de investigação pela responsabilidade omissiva no seu papel de chefe de Estado, de chefe de governo e do principal líder político dessa facção que tomou conta das ruas desse país, pregando o rompimento da ordem e pregando a ofensa ao Estado Democrático de Direito. É lamentável a postura do atual presidente da República, com todo respeito ao cargo e à instituição presidência da República, mas é lamentável, no meu entender, a postura do presidente. Michel Saliba, advogado que atua há 30 anos nas áreas criminal e eleitoral aqui em Brasília, um dos fundadores da ABRADEP, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e também do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista aqui no SBT News. Até a próxima. Obrigado, Rosiane. Obrigado aos telespectadores. Até a próxima. Boa tarde.